Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast A Hora do Lucro. No programa de hoje, nós vamos trazer aqui uma frase que não é polêmica, né? Mas é pelo menos muito controversa. Uma frase que me falaram outro dia, que me provocaram com essa frase outro dia. Sabe qual é que era essa frase? Era uma frase que dizia o seguinte: Marcelo, e aí? O boi vai entrar em extinção? Vamos conversar um pouquinho então sobre essa frase que vai nos levar para uma reflexão muito interessante sobre a importância do que a gente faz. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Souza, sou médico veterinário e aqui nesse perfil eu ajudo produtores a construir um lucro de R$500 a R$1.000 por cabeça. Quando alguém me fez essa pergunta, e por sinal foi um médico que já foi pecuarista também, e aí a gente estava discutindo essa história de veganismo, essa história de reduzir o consumo de carne, porque o boi destrói a Amazônia, de aquecimento global. Essa história é muito maluca, muita coisa maluca que tem por aí. E aí ele me perguntou o seguinte: mas Marcelo, o boi vai entrar em extinção? Eu disse: doutor, claro que não, doutor, mas por que o boi não vai entrar em extinção? Ué, porque a gente cria boi. O boi é uma espécie criada para a produção de alimento. Agora, será que para por aí? Será que somente a importância do boi para fazer? Será que é só o seu churrasco no fim de semana? É para isso que a turma realmente espera tanto a carne, produz carne? Nós vamos ver durante o programa de hoje que não tem nada disso. Por quê? Muita coisa que as pessoas que estão na cidade nem imaginam vendo boi. E você que é produtor, não sei se você tem consciência de tudo que sai do seu boi e que viram produtos por aí, diversos tipos de produtos e que realmente geram lucro, mas talvez só para uma parte da cadeia, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também. Então, já que a carne é um alimento muito importante para a manutenção da saúde e do bem-estar físico e emocional do ser humano, certo? Faz parte da nossa cultura. A gente volta um pouquinho lá atrás para ver como é que isso começou, porque com a descoberta do fogo, lá atrás, o ser humano foi capaz de cozinhar os alimentos, e aí o consumo de carne contribuiu demais para a evolução, para o desenvolvimento do cérebro do ser humano. Então, além dessa história da importância para a saúde da carne em si, que mais que sai do boi além da carne? E aí, eu já digo para cada um de vocês aqui, se cada um de nós souber o quanto a bovinocultura nacional é importante para um contexto geral do mundo, inclusive, fica muito mais fácil a gente crescer. Uma coisa é a parte produtiva, que a gente fala demais aqui dentro, traz muitas informações sobre como produzir melhor, sobre como gerar esse lucro no confinamento, ganhando eficiência, eliminando o desperdício, mas e fora do confinamento, né? A gente é muito atacado, muito condenado, a gente que está na pecuária, e muitas vezes os adolescentes que até ali circulam no nosso meio, primo daqui, primo dali, vem falando: não, a gente precisa comer menos carne, porque a carne não é sustentável. Mas até quanto essas pessoas entendem, por exemplo, tudo que sai do couro bovino? Aliás, um bom amigo meu já dizia: do couro sai a correr, né? Então, você que está aqui hoje, é claro que você sabe que quando seu animal vai para o frigorífico e ele é abatido, o couro é retirado. Então, o couro é peso não carcaça, ou seja, você hoje não recebe pelo couro do seu animal. Porém, esse couro, ele representa um percentual do peso vivo do animal e ele é direcionado para várias finalidades, certo? Por exemplo, revestimentos. Mas Marcelo, falando em couro, falando em revestimento, tá uma onda agora essa história de couro ecológico, couro vegano. Olha isso, que absurdo. Não existe couro vegano. Ou é couro ou é um material sintético para revestir alguma coisa. Couro é pele, pele é do animal, certo? Então, couro vegano não existe. Mas e aí, que você acha que realmente um animal que você tira e aproveita quase 100% de tudo que é gerado, de tudo que é feito com ele, e não só no couro, mas as vísceras, o pelo, várias finalidades, de tudo que se aproveita, aonde está o conceito de sustentabilidade na pecuária? Está aí. Ou seja, não só lá nos pastos. Então, bom, a gente é cobrado por sustentabilidade. Pecuarista que trabalha, se mata, sua, é cobrado por sustentabilidade e tem que fazer a propriedade dar lucro. Você que está aqui hoje, eu tenho certeza que você tem desafios aí para manter a sua propriedade lucrativa. E ao mesmo tempo é cobrado por tantas coisas, dentre elas a parte sustentável, certo? E aí vem uma questão que é a seguinte: além do gerenciamento de pastagens, além do trabalho que é feito no pasto para consumir gás carbônico, né, a planta fazendo fotossíntese, contribuindo para a renovação do ciclo do carbono, além de tudo isso, ainda você tem um animal que do couro sai a correia, do couro sai muita coisa, da gordura do boi sai muita coisa, do pelo do boi sai muita coisa, do estrume, do resíduo do confinamento sai até produção de energia. Então, a evolução da bovinicultura no cenário nacional é evidente. Tudo que a gente cresceu, tudo que a gente tem feito é cada vez mais presente, cada vez mais evidente. Agora, como é que a gente pode usar isso para melhorar o resultado nas nossas propriedades? Como é que a gente pode usar tudo que a gente produz com eficiência, com excelência para melhorar o lucro dentro da propriedade de cada um de vocês? Bom,
eu trouxe esse tema hoje para dar argumentos para que a gente consiga conversar com quem a gente convive, conversar com fornecedores e conversar também com quem vende, né? Com quem compra o nosso gado, né? Com quem fornece alimento e também com quem compra o nosso gado. É muito importante entender esse contexto. Então, eu gostaria de trazer a segunda parte da nossa conversa, que é a questão da eficiência, que é a questão dos processos, que são muito importantes também. Então, a gente sabe, e foi até uma brincadeira, né? É claro que a gente não está aqui para falar de extinção de boi. É claro que boi é uma espécie criada, é claro que a gente faz isso dar certo, é claro que a gente produz. Mas como é que você tem medido a eficiência da sua produção? Como é que você faz essa conta aí da arroba engordada? Você sabe fazer essa conta? Eu acredito que sim, com certeza, né? Como é que você tem feito esse controle e como é que esse número está se comportando? Nós estamos vivendo um momento diferente do ciclo pecuário, um momento de virada, um momento que a gente está aí enxergando novos horizontes para frente e já está inclusive vendo isso. Muita gente que eu converso já está pagando mais caro reposição hoje do que há um mês atrás, por exemplo, e a gente sabe que a gente já sabia que isso ia acontecer, só teve um atraso aí nesse momento da virada. Então, quando a gente traz aqui essa provocação, né, querendo dizer se o boi vai entrar em extinção, a gente sabe que a criação nacional melhorou demais e que o controle é uma parte muito importante. Então, hoje eu gostaria aqui de deixar um aprendizado ou uma recomendação para quem ainda não tem uma boa conta do valor da arroba engordada, para quem ainda não sabe fazer essa conta da forma correta, que é o seguinte: vamos pensar em confinamentos. A nossa conversa aqui é confinamento animal. Se você faz um confinamento convencional, um confinamento que demora lá 120 dias, 100 a 120 dias para o animal ficar pronto, aí você manda esse animal para o abate, aí você teve lá o rendimento de carcaça, e esse rendimento de carcaça, ele foi abaixo do que você esperava, ou foi muito próximo de 50%, ou até alguém passou aí e comprou o seu boi e pagou só 50%, e por falta de opção você teve que vender para aquela pessoa. Então, quando a gente fala em custo de arroba engordada, uma parte importante dessa conta é a comercialização, é a venda do animal. E cada vez mais a gente traz ferramentas para os pecuaristas, para a turma que está com a gente lá na mentoria, de como mostrar o produto, como mostrar esse boi terminado, né? Ou seja, como é que eu faço para esse animal produzir mais arrobas, como você pode fazer hoje para esse animal produzir mais arrobas, e como mostrar esse tipo de animal, como trabalhar esse tipo de animal, para quem que você vende esse tipo de animal. Então, o rendimento de carcaça é uma parte muito importante do trabalho que a gente faz e também é um fruto das dietas que esse animal recebe no confinamento. Então, veja, de tudo que a gente vem enxergando e conversando, o que eu mais vejo de dificuldade nas propriedades são o registro das informações, a rotina, os processos, né, que acontecem todos os dias. Por exemplo, processo de carregamento do vagão nos confinamentos convencionais. Então, muitas vezes, esse processo ele é feito de uma forma que já vem sendo feito há muitos anos e ele deixa ali uma pequena margem de erro todos os dias. E aí, quando a gente chega no fim do período de confinamento, certo? Essa pequena margem de erro ela se acumula. E muitas vezes, nas épocas de mercado apertado, essa é a diferença entre lucro e prejuízo. Então, o boi não vai entrar em extinção, mas alguns pecuaristas vão. E vai parar com a atividade, ou tende a parar com a atividade, quem realmente não tem as ferramentas certas de controle no confinamento. E veja, engordar boi não é a mesma coisa, por exemplo, que sentar numa mesa e fazer um projeto, um desenho, ou não é a mesma, engordar boi não é a mesma coisa, por exemplo, que uma conta matemática. Engordar boi, o animal, ele é um ser vivo, existem algumas variações que podem vir do animal e podem vir do ambiente. E quanto mais a gente consegue estabelecer as formas como a gente faz o dia a dia do coxo acontecer, menores são as chances dos pequenos desvios que eu estava falando agora há pouco que levam ao prejuízo. Então, outro dia eu estava conversando com um aluno meu que não conseguiu ter resultado positivo no primeiro ciclo que ele fez com a gente lá dentro do programa. O que aconteceu com ele? Bom, primeiro, quando ele entrou com a gente lá, ele já tinha os animais já estavam no confinamento e estavam sendo alimentados com uma ração comercial misturada com um volumoso. Então, essa ração comercial, uma ração comprada de uma empresa regional e misturada com um volumoso. E esses animais foram adaptados nesse sistema. E depois disso, já no meio do confinamento, ele optou em realmente ir para o método, né? Aplicar o método, mudar e realmente colocar uma dieta de alta energia. Mas esses animais ficaram lá um tempo do período numa dieta de energia mais baixa e passaram para uma dieta de alta energia. E aí no final do período inteiro, o ganho de peso desses animais foi menor do que ele precisava ser. E aí, esse ganho de peso abaixo do que ele precisava ser, produziu menos arrobas. Mesmo ele tendo vendido e tido um rendimento de carcaça de 55%, que muitas vezes, para muitos produtores, nem esse 55% não é atingido, consegue menos que isso. Mas ele passou lá por essa situação e depois fechou as contas e
no final da história, quando ele fez realmente o valor da arroba engordada, por que eu estou contando isso? Para deixar bem claro a importância do cálculo do valor da arroba engordada. Porque quando ele voltou lá e fez o cálculo do valor da arroba engordada, para fazer esse cálculo, o que você precisa saber? Pega um papel e uma caneta aí, anota que agora é hora de pegar uma recomendação. O que você precisa saber para calcular o valor da arroba engordada? Bom, primeiro, custo do seu quilo da comida, certo? Então, não importa o método de confinamento que você faz, pode ser um método convencional, usando muito volumoso, muito capiaçu picado, esse método que a gente sabe que demora, que o gado ganha pouco peso, demora para ficar pronto, mas não importa, pode ser esse método. E aí você tem que saber quanto custa o quilo dessa comida, certo? Depois, quantos dias esse animal vai ficar no confinamento? Tem gente que sabe fazer essa conta antes, tem gente que não sabe. Se você não sabe, não tem problema, vai anotando todo dia para chegar no final, você conseguir fazer a conta do seu valor de arroba engordada, é muito importante. Então, entrou, começou a anotar tudo que sabe quanto custa o quilo da ração e anotou quantos quilos foi consumido. Esse é o investimento que você fez. Aí, esse animal chegou no ponto de abate e foi para o frigorífico. Lá no frigorífico, ele foi abatido. E aí, dessa carcaça foi retirada a cabeça, as patas, o couro e o rabo. Tudo isso é peso não carcaça. Só um parênteses. E de tudo isso que é retirado do gado, quase tudo é aproveitado. E nesse caso é pelo frigorífico, ok? Durante essa semana nós vamos trazer conteúdos pequenos só para você enxergar a importância de cada parte que sai do boi. Mas enfim, então esse boi foi abatido e foi pesada essa carcaça, certo? E aí esse é a sua produção de arrobas. Então, quanto você investiu para produzir tantas arrobas? Se o seu boi foi abatido com 20 arrobas, então, e ele entrou no confinamento com 13 arrobas, então você produziu 7 arrobas. Quantos reais você gastou efetivamente para produzir, para engordar essas 7 arrobas? Que uma parte disso que tudo que o boi gerou vai para o frigorífico, é ele que aproveita. Mas quanto você gastou para engordar essas 7 arrobas? Somente uma outra recomendação importante. Como é que você faz a conta de arrobas no início, na entrada do boi no confinamento? Não é como a turma normalmente faz, né? 50%. Pode ser que seja, mas se esse animal estiver muito magro, debilitado, entrou magro mesmo no confinamento, ele vai ter um ganho compensatório forte, ele teve uma perda de peso visceral antes de entrar no confinamento. Então, você pode estimar 48% do peso vivo sendo carcaça. Então aí você vai fazer a conta das arrobas iniciais e das arrobas finais, e aí a gente sabe o número de arrobas produzidas e quanto foi investido para produzir essa arroba. Então a dica de hoje é, se você não quer ser extinto da pecuária, você tem que saber o controle da sua fazenda. Então se você não consegue, não tem anotado o quanto de comida que esse boi come, o boi não vai ser extinto, mas talvez a sua pecuária acabe, porque esse nível de controle é muito importante. A gente sabe que todas as questões relacionadas a um bom manejo, a questão de cria e recria, é importantíssimo, mas quando a gente fala de engorda, essa questão é vital. Então hoje nós trouxemos nesse podcast, justamente para provocar vocês que o boi é um animal totalmente sustentável pela forma como ele é criado, por tudo que sai do boi, certo? Por todos os subprodutos que são transformados e beneficiados. E agora eu estou dizendo da importância de você que é produtor, você que está inserido na cadeia da produção de carne bovina, saber fazer os controles da devida maneira, né? fazer os controles corretos, processos corretos da sua produção, para que você continue a produzir boi e aproveite aí essa virada do ciclo pecuário. Então você que é pecuarista, você que ainda aí está passando por um momento apertado aí de conta, você que está sem pasto agora, vai passar aí por uma seca danada, você que ainda não tem informações aí, não conhece uma maneira de realmente levar esse gado até o abate, você que está aqui com a gente hoje, eu quero te dizer que falta mais um pouquinho ainda, nós estamos pedalando um pouco mais na subida ainda, e que vai vir uma virada muito interessante, muito importante pela frente, e que os processos de controle são muito importantes para que se tenha os custos de produção na mão. Quem não tem o custo de produção na mão faz uma pecuária que muitas vezes você até tem resultado, mas faz uma pecuária ainda um pouco antiga, uma pecuária que tende a não dar certo mais no futuro, porque sempre, como commodity, a gente sempre tem que estar ali olhando de perto todas as fontes de gasto, todas as fontes de custo dessa atividade, para a gente realmente continuar firme, porque nós estamos passando aí, estamos chegando, na verdade, num momento bem impactante da nossa pecuária, e que, como dizia o meu amigo Gerson, do couro sai a correia, e essa correia é longa e tem muita coisa mesmo que sai do boi, muitas vezes a gente não tem ideia que isso acontece. Então,
Hoje nós começamos o programa fazendo uma provocação, falando sobre a extinção do boi. Então, quando alguém começar a falar de sustentabilidade, de algum problema, você deve virar e falar assim, de certo o boi vai entrar em extinção, né? Não. A provocação da extinção do boi foi para levar vocês a uma reflexão de que, na verdade, quem pode ser extinta é a pecuária, de quem não tem controle, de quem não mede, de quem não está atento à necessidade de fazer diferente. Muito bom, show de bola. A nossa prosa para por aqui hoje.